Passamos a apresentar o programa A Hora da Restauração. Eu lhe convido para lermos a palavra de Deus para a nossa meditação, no texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo de número 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Amado irmão e amigo, observamos nesses dias que o mundo não quer entrar em colisão. As pessoas correm, mas sempre evitam o confronto. E quando alguém diz alguma coisa que não combina com o que o mundo está fazendo, logo alguém lhe diz: você está na contramão. Ao lermos esta palavra de nosso Senhor, orientando a maneira das servas de Deus viverem o Evangelho, especialmente no seu porte em Cristo, na sua maneira de se apresentar perante a sociedade, na maneira de vestir-se, na maneira de compor-se, na maneira de apresentar os seus cabelos. Parece-me que alguém está na contramão. Porque nós olhamos aqui, a palavra diz assim, que as mulheres se ataviem em traje honesto. O que é que o Senhor quer dizer com um traje honesto? Seria porventura as modas que o mundo tem lançado aí fora, o traje honesto? Pode ser honesto do ponto de vista do mundo, mas o ponto de vista do mundo conduz o mundo para um rumo, e o ponto de vista da palavra de Deus conduz a igreja para um outro rumo. E quantas pessoas que têm professado o Evangelho do Senhor não querem ir contra o mundo, porque talvez pensará que está na contramão. O mundo da liberalidade sexual, o mundo da apostasia, o mundo dos desvalores morais, o mundo onde a família é destruída e a pessoa casa a segunda, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez. O mundo onde a mulher é muito mais objeto do que sujeito. Um mundo onde o homem deixa a sua esposa em casa e sai olhando para todos os lados com olhares de cobiça, e o mundo acha que este é o rumo que tem que ir. E quantas pessoas, crendo no Senhor, de medo de ir contra o mundo e entrar nesta rota de colisão com os costumes do mundo, abandonam a palavra de Deus, segue o curso do mundo, enveredam-se pela apostasia. Mas saiba o irmão, a irmã que nos assiste, que aqueles que deixam a palavra de Deus e enveredam no curso do mundo estão em rota de colisão com a palavra do Senhor. Qual é melhor? Trombar com os costumes do mundo ou trombar com a palavra do Senhor? Preservar os valores morais. Há poucos dias víamos um artigo de um famoso pregador comentando o texto da palavra de Deus que está em Deuteronômio, e ele disse que a palavra do Senhor lá em Deuteronômio 22, versículo 5, onde diz que não pode haver na mulher traje de homem, e nem haver no homem a vestimenta ou traje da mulher. E ele, fazendo o seu comentário, o ilustre pregador, dizia: está correto, está escrito isso,
mas é o mundo, a sociedade que vai dizer o que é traje de homem e o que é traje de mulher. Não é de se admirar que ilustres pregadores, teólogos de renome queiram que a igreja vá a reboque do mundo. Não é mais a palavra de Deus que traz inspirada a instrução para os servos e as servas de Deus. É a sociedade agora que ensina a igreja a maneira de viver. Aqui a palavra do Senhor diz: as mulheres se ataviem em traje honesto. Traje honesto não é aquele traje que a pessoa pagou honestamente. Traje honesto, ele diz assim, com pudor. Traje honesto é aquele que traz pudor. E olhando a palavra pudor, que vem do grego, ela é entendida como vergonha de exibir partes do corpo. É só olhar no dicionário da língua portuguesa. Vivemos numa sociedade egoísta, numa sociedade onde tudo é para o homem. Vivemos numa sociedade onde as mulheres a cada dia mais exibem o seu corpo, quando não todo, grande parte dele. Isso para o mundo é correto, porque o mundo não tem nada com Deus. Mas isso para a mulher que quer servir a Deus é errado, porque a mulher que quer servir a Deus, aqui diz as mulheres cristãs, deve ter esse trajo com pudor. Não é exibindo uma parte do corpo aqui, uma ali, para que as pessoas que passem fiquem olhando e mentalmente cobiçando, cometendo adultérios, pensamentos malignos. Porque a mulher que tem esse comportamento, ela também leva a culpa por provocar o pecado. A mulher tem toda a liberdade da sua intimidade com o seu esposo, porque Deus assim fez desde o princípio. Deus criou o masculino e feminino. Mas o mundo vai buscando as invenções. E aqui a palavra do Senhor trata o modo das mulheres se ataviarem com honestidade, para que não seja objeto de pecado, de adultério, de cobiças, mas seja reservada para o seu esposo. E ele diz assim, com modéstia. Modéstia é a manifestação externa da virtude ou da pureza interior. Quantas pessoas têm nos dito, e às vezes pregadores até ensinam, talvez a irmã que me assiste já ouviu: Deus só quer o coração, Deus não está preocupado com a maneira de vestir, isso é tradição, é ensino do homem. De fato, amados, a Bíblia diz que a igreja está fundamentada nas doutrinas dos profetas e dos apóstolos, e eles eram homens. A Bíblia não diz que a igreja está fundamentada na doutrina de Jesus, que é Deus, mas nas doutrinas que Deus ensina ou deu-nos através dos apóstolos e dos profetas. Então, o que está na palavra de Deus aqui não trata de ensinamento do homem, mas ensinamento do Espírito Santo através de homens, como nos diz as Escrituras: homens inspirados falaram através do Espírito Santo. Quem quer servir o Senhor deve buscar o Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito Santo é que guia o homem e a mulher na verdade das Escrituras. E aqui nos diz a palavra do Senhor, com pudor, com modéstia, com essa manifestação externa de uma pureza interior. A mulher que tem a pureza interior, que se reserva para o seu esposo, ela tem acanhamento, ela tem vergonha de exibir o seu corpo. E é assim que vive as mulheres que servem o Senhor. E ele diz aqui: não com tranças. Quantas pessoas têm deturpado o texto da palavra de Deus, às vezes ensinando as irmãs a trançar o cabelo. O cabelo é longo, trança que fica bom. Mas aqui no texto sagrado diz: não com tranças. E aí eles inventam a ladainha, a anedota: não, é que o povo usava trança com ouro,
e aí enfeitava, fazia trança para fazer adorações malignas. Mas aqui a palavra do Senhor não tece esses comentários, simplesmente diz que a maneira da mulher se portar é não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos. É muita exigência? De maneira nenhuma, porque Deus exige aquilo que é necessário, e é necessário que a mulher que quer servir o Senhor assim se comporte. Diz a palavra do Senhor: vestidos preciosos, pérolas, ouro. Diz a palavra que não faz parte, mas eu vejo muitas mulheres conhecidas como servas de Deus se enfeitando. E nós encontramos nas Escrituras, no Antigo Testamento, a mulher que se enfeitava. O nome dela era Jezabel. E lá no livro de Apocalipse, quando Deus repreende o povo que está em desconcerto e na apostasia, Ele diz, repreendendo: porque toleras Jezabel. Jezabel até hoje está no meio do povo chamado evangélico. A doutrina, o ensino da apostasia, do pecado, da vaidade, de que pode estar usando todos os penduricários que o mundo usa para vaidade, cobiça e pecado, e esquece-se que tem que santificar a vida no interior, e esse interior reflete no exterior, na maneira de se vestir, na maneira de falar, na modéstia, na simplicidade, na maneira separada do mundo, não acompanhando o curso do mundo, ainda que entre em colisão com o mundo, mas acompanha o curso da palavra de Deus, subindo para a glória do Senhor Jesus Cristo. E é aqui ainda no capítulo 15, no versículo 15, ele volta a dizer assim: com modéstia. O Senhor enfatiza, e são muitos textos da palavra do Senhor. O apóstolo Pedro, no primeiro livro de Pedro, capítulo 3, ele diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas a vosso próprio marido, coisa que hoje o mundo não observa, mas as servas de Deus devem observar, para que também, se algum não obedecer à palavra, pelo procedimento da sua mulher seja ganho sem palavra. E ele diz no 2: considerando a vossa vida casta, vida de santidade, vida que o interior reflete no exterior, de santidade, de zelo, a castidade é a virtude da pureza, e a virtude da pureza se manifesta na maneira de viver, vida casta em temor. E complementa dizendo: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado ou encrespado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Nós sabemos que pessoas há que pregam por aí, de que aqui se trata de preferência, que é preferido assim, mas que pode fazer de outra maneira. Não é o que encontramos no texto sagrado. A Bíblia diz: o enfeite delas não seja. Não diz preferencialmente seja, poderia ser, diz não seja. O texto é muito claro: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado de cabelos, no uso de joia, na compostura de veste. O enfeite da mulher cristã está na graça de Deus no seu coração, na pureza interior, na modéstia manifesta no seu viver, na compostura das suas vestes, no uso daquilo que Deus permite para a mulher cristã, manifestando a graça do Senhor Jesus Cristo no seu falar, no seu agir, na sua maneira de andar. E diz assim no versículo 5: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. Assim adornavam-se as mulheres antigas. E alguém diz assim: mas hoje não é tempo mais do antigo, hoje nós vivemos a era moderna, pós-moderna, século 21, é outro tempo. Mas a palavra de Deus é ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele nos diz: ainda que passe os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Nós sabemos, e você, amigo que é cristão, sabe que Jesus vem buscar a sua igreja. E qual placa que Ele vai levar? Qual denominação será que Jesus vai arrebatar? Será que Jesus tem alguma denominação?
Ele vem buscar a sua igreja. E a sua igreja de hoje é a igreja do primeiro século. Porque hoje Deus tem feito soar a mensagem da restauração da igreja, enviando a sua palavra para que a igreja hoje volte a guardar a palavra do Senhor como foi guardado no primeiro século. Porque Ele vem buscar para si um povo seu, zeloso, especial de boas obras. Então o honesto é a medida da palavra de Deus. A maneira de viver é a maneira da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmã, coloque-se na presença do Senhor Jesus. E quantas vezes até dentro, seja sincero você, irmão, quantas vezes você ouviu algum comentário desairoso de uma irmã, ou sobre uma irmã? Olha a roupa que ela está hoje. Aquilo é roupa de estar na casa do Senhor? Ah, mas é ele que está com os olhos cheios de adultério, coração cheio de rapina. Ambos têm culpa. Falta pureza naquela que se exibe e falta pureza naquele que está olhando com os olhos de cobiça. Mas Deus está purificando o seu povo para levar para a glória celestial. É tempo de deixar de lado a apostasia. Não importa o quanto o seu pastor, o seu pregador, o seu mentor, ou o seu bispo, ou seja lá quem for, queira largar o caminho. Olhe para a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque o caminho do Senhor é estreito e apertado, mas conduz à glória celestial. Poucos são os que andam por ele, e nós esperamos que você que nos assiste seja desses poucos, mas que habite na glória do Senhor Jesus Cristo, confiando nele, clamando para que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, para guiá-lo e guiá-la na verdade da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que as nossas irmãs são desmerecidas e zombadas, mas eu sei também que Jesus, o nosso Deus, também foi desmerecido e zombado. Eu sei que os nossos irmãos que pregaram o batismo no nome de Jesus, segundo o que lemos em Atos, foram presos. E alguém disse a Pedro: vocês encheram Jerusalém desse nome de Jesus, nós não queremos ouvir mais. Não importa, nós, enquanto Deus nos der graça, falaremos da restauração, falaremos do nome do Senhor Jesus Cristo, falaremos da palavra de Deus, para que aqueles que são de Deus se despertem e venham para, restaurando as suas vidas através da palavra do Senhor, subir a encontrar com o Senhor brevemente. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e que você não ande na contramão da palavra, ande na contramão do mundo, na mão preferencial da obediência da palavra do Senhor Jesus Cristo, para subir com Ele nesse arrebatamento que se aproxima. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida. Amém. Eu quero orar com você e orar em seu favor. Entregue a sua necessidade ao Senhor Jesus. Você que está enfermo, com dificuldade, que tem estado conosco em nossos programas, entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue o seu coração, a sua ansiedade, as suas dificuldades. Você que tem acompanhado a leitura da palavra de Deus e por vezes não tem ficado muito claro para você, clame ao Senhor e Ele vai esclarecer o seu coração, eu tenho certeza.